Vamos abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Senhor, fala com a tua igreja. Venha ao nosso coração, Senhor. Cumpre a tua vontade nessa noite. Nos edifica, nos desperta. Nos ensina, Senhor, com essa palavra, a confiar mais no teu cuidado por nós. Consola-nos e que a tua palavra seja pão em nossas bocas. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Primeira expressão aqui que nos chama a atenção na leitura que nós fizemos é o verso 35, naquele dia. Que dia? Quando Marcos fala naquele dia, que dia é esse? Volta no começo. Volta lá no capítulo 3. Volta lá no verso 20. Naquele dia, que dia é esse? Esse dia ainda é o mesmo dia que Jesus estava ensinando na casa, que chegou os escribas, lembra? A elite teológica de Jerusalém e falou: tu tens demônio, Jesus. Tu expulsas demônios por meio de Satanás. É o mesmo dia que a família dele quer prender ele, falou: não está comendo, está fora de si. É o mesmo dia que a multidão aperta ele, e ele está ali à beira desse mesmo mar, onde ele vai passar com esse barco, conforme ouvimos, e aí ele tem que subir num barco para poder falar com a multidão que está ali. E essa posição de estar dentro da água o favorece, porque quando o vento vem do mar para a terra, ele acaba amplificando ali a voz de Jesus. Então Jesus fica no barco, conta as parábolas, e depois passa todo esse dia, então no final do dia, tem até a expressão aqui, no verso 36, e o levaram assim como estava, tipo assim, estava no barco ficou, no barco foi. Vocês estão tendo uma noção de como que foi esse dia de Jesus? Vocês estão entendendo por que o verso 38 está falando que está tendo um temporal e Jesus está dormindo? Porque ele está extremamente cansado. Possivelmente Jesus planejou aquele dia, e aqui a gente está sendo só numa conjectura, porque a Escritura não fala nada, então a gente não pode afirmar, mas ele diz
passemos para o outro lado. Então ele pensou, bom, já tivemos esse dia aqui frutífero, já fui acusado de estar possuído de Satanás, minha família falou que eu estava maluco, mas eu vim fazer a vontade do meu pai. Mas nós já pregamos muito desse lado do mar, agora vamos para o outro lado. Vamos pegar o final do dia, no começo da noite, que vai estar fresco. E aí, enquanto a gente vai para lá, eu vou descansando. E vocês vão remando esse barco, vocês são pescador, vocês são especialistas, é a área de vocês. Eis que, enquanto Jesus está ali dormindo, eis que chega uma tempestade. Uma tempestade no meio do mar, no meio do caminho. E assim são as tempestades da vida. Elas surgem sem avisar. Às vezes você está muito cansado de algumas lutas e de repente, mesmo com muitas lutas, já cansado, vem uma tempestade sobre você e você não tem a opção de falar, ó tempestade, agora não, porque estou muito cansado. A gente não escolhe a hora que a tempestade chega, mas elas chegam. Essa cidade não escolheu. Lá em 2010, ou se eu erro pela memória, 2011, quando deu uma tempestade violenta, caindo granizo, árvores sendo arrancadas ali da orla da lagoa, casas sendo destelhadas, e foi um barulho tão forte naquela tempestade ali na noite, que o meu pensamento intuitivo, humano, foi, o mundo vai acabar. Que barulho que é esse? O mundo vai acabar. Mas não acabou. Mas quando eu saio lá fora, o granizo tinha amontoado em volta da casa. E quando no outro dia eu saio, ali no bairro que eu estava, eu morava ali a 100 metros da lagoa. As árvores todas no chão. Eu só vinha a árvore caída e fio partido, porque uma tempestade tinha abatido a cidade de Três Lagoas. Assim como também o mundo todo experimentou uma tempestade virológica que nós conhecemos como pandemia. Esse tal de vírus Covid, ele virou o mundo de pernas para cima. Ele tirou tudo do lugar. Ele bagunçou os sistemas econômicos, ele mexeu com a agenda, ele mexeu com a nossa rotina, ele mexeu com tudo. E como nós nos sentimos em meio a essa tempestade que o mundo inteiro foi atingido, foi imerso, nós percebemos com isso que tempestades são incontroláveis naquilo que ela vai fazer. E quanto mais uma tempestade é poderosa, mais nós somos convencidos da nossa completa e total impotência para agir no meio da tempestade. O que nós podíamos fazer no meio daquela pandemia? Se não confiar no Senhor e continuar vivendo os nossos dias. Porque as tempestades são sempre muito fortes, mas essa passagem que foi lida nessa noite ensina algo para nós. Vamos passar por tempestades? Sim, vamos passar por algumas tempestades enquanto estamos vivendo. Algumas vão ser fortes, outras vão ser violentíssimas, ao tempo de desesperarmos da própria vida. Mas tem algo importante que Marcos traz aqui, em meio a essa tempestade que os discípulos passaram com Jesus no barco dormindo. Eu preciso ter alguém comigo, que seja mais forte do que as tempestades da vida. E esse alguém é Jesus. Porque as tempestades virão. Mas a questão é,
Estamos com Jesus? Confiamos em Jesus quando as tempestades vêm sobre nós, com seus ventos terríveis, com seus resultados incalculáveis? E então, nós percebemos que Jesus, Ele é aquele a qual a tempestade, ou qualquer tempestade, seja ela de origem provocada pelo homem, por Satanás ou pela própria natureza, Ele é Senhor. Ele tem o absoluto controle sobre todas as circunstâncias que movem as tempestades. A sua tempestade é incontrolável a você, mas ela obedece totalmente a Jesus. E se Ele falar, ainda nessa noite ou na madrugada, tempestade, quieta, passa, chega, a tempestade rapidamente obedece. Por isso que nós precisamos de alguém mais forte com as tempestades da vida. Nós precisamos de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como eu disse, as tempestades são inesperadas, nós não sabemos quando elas chegam, e chegam às vezes como chegou aqui na vida de Jesus com os discípulos. Eles estavam extremamente cansados. Os escribas levantaram contra ele, a família queria prendê-lo, a multidão era tão grande que ele teve que entrar no barco, fora as dificuldades dos discípulos que andavam com ele, mas não entendiam o seu ensino, que toda hora ele tinha que falar, mas vocês também não entendem? Se vocês não entendem essa parábola do semeador, como é que vocês vão entender as outras? Vocês andam comigo. Então Jesus teve esse dia aqui cheio, e essa tempestade chega. E se não bastasse esse momento de extremo cansaço, não só na vida de Jesus como os discípulos, se você olha o verso 36, fala que alguns barcos ainda estavam indo atrás de Jesus. Presta atenção numa coisa. Jesus já tinha orado pelas pessoas, já tinha ensinado aquelas pessoas, já tinha confrontado os escribas, mas aquelas pessoas ainda queriam mais de Jesus. Escute isso. As pessoas não têm limite quando querem receber algo de você. E se você não aprender a colocar limite naquilo que as pessoas querem de você, você pode, pelo cansaço de muitas coisas que você põe na sua agenda, você pode estar convidando o caos para se instalar na sua vida. É preciso colocarmos limites. As pessoas não cuidam direito das suas coisas, não colocam o que é prioritário em primeiro lugar, e de repente tudo começa a explodir na vida delas, e como você está próximo, você tem uma relação de família, relação de igreja, relação de trabalho, de repente tudo é urgente na vida daquela pessoa. E aí, se você toda hora quer atender, você toda hora quer estar ali presente, você pode estar sendo invadido pelo caos, porque se você não põe limite, você perde os seus limites. E depois você pode ficar doente, depois você não começa a dormir, e problemas começam a acontecer porque você não sabe falar não para as pessoas. Percebam que as pessoas não dão tempo para Jesus. E eles não vão dar tempo para você. Aprenda a colocar limite para as pessoas. E agora, a passagem diz que Jesus estava dormindo. Aí os teólogos podem pensar, mas por que ele estava dormindo? O que o sono de Jesus diz a nós agora? O que isso quer dizer?
quer dizer que Jesus é homem. E como homem, ele também se cansa. Jesus está dormindo porque ele está cansado. Agora, pensem, aquele temporal. A Escritura diz que as ondas do mar eram tão violentas que elas estavam passando por cima do barco. E quando passavam por cima do barco, uma parte daquela onda já não ia, ficava dentro do barco. E estava enchendo de água dentro desse barco. E Jesus dormindo. Imaginem o desespero dos discípulos. E aí você percebe aqui, quando eles falam no verso 38, mestre, não te importa que nós vamos todo mundo morrer. Jesus, nós vamos morrer. Mas eles não sabiam que toda aquela tempestade estava sob o controle de Jesus. Porque quando Jesus está de um lado do mar, em uma margem, ele está pregando, por que ele fala vamos para o outro lado, vamos para a outra margem? Porque lá no capítulo 1, o próprio Marcos registra que Jesus fala, vamos para outros lugares também para pregar a palavra de Deus. E é isso que ele está fazendo. Então tudo está no controle, mas o problema é que os discípulos perderam o controle quando eles olham para Jesus e veem Jesus dormindo. E isso acontece com você. Quando você tem a sensação que Deus não está agindo na sua vida, você fica desesperado. Você fica preocupado. A ansiedade toma conta do seu coração. Mas como surgem as tempestades? Essa tempestade que Marcos nos traz nessa noite é uma tempestade da própria natureza. As diferenças de temperatura entre provavelmente o Monte Hermon, que estava ali próximo àquele mar, com a temperatura diferente no mar, contra essas duas massas de ar, com temperaturas muito diferentes, se encontram, formam então aquilo que nós chamamos de temporal e tempestade. Mas nós precisamos pensar aqui que Satanás pode provocar esses tipos de desastres naturais. Uma outra origem para as tempestades é aquilo que nós estamos vendo aqui. A própria criação está desordenada por causa do pecado, então essas tempestades acontecem. Mas tem uma terceira causa para as tempestades que chegam na sua vida. E essa causa é culpa sua, os seus pecados. Os nossos pecados também podem causar uma tempestade nas nossas vidas. Mas isso não quer dizer que Deus, na sua misericórdia, não vai agir para nos ajudar. Mas tem algo em comum entre essas três causas possíveis de tempestades: origem demoníaca, origem da própria natureza que está toda desordenada por causa do pecado e os nossos próprios pecados. É que não importa a origem para Deus, porque toda tempestade que chegar sobre a sua vida, haverá um propósito de Deus. Porque se chegar uma tempestade sobre você, ao qual Deus não tenha poder para agir sobre ela ou controlar ela, ele deixa de ser soberano e Senhor sobre todas as coisas. Então, se você está passando por tempestade, ou se você passou uma tempestade por um tempo atrás e ainda está buscando pela graça de Deus chegar numa bonança, lembre-se disso: em todas as tempestades há um propósito definido de Deus de tratar conosco, porque isso está acontecendo aqui com os discípulos. Enquanto o temporal está ali, a fé deles está sendo testada. E depois vocês veem o que Jesus fala: por que vocês são tímidos? Por que vocês não têm fé? Percebam, existe uma lição ali. Toda tempestade, que mais dolorosa que seja,
E com todas as perdas que nós temos nas tempestades, elas sempre vão ser utilizadas por um propósito superior que na maioria das vezes nós não entendemos. Mas Deus entende tempestade. As tempestades obedecem a Deus. No final, as tempestades, elas servem àquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Às vezes ficamos tanto autoconfiantes que somos bons em alguma área, ou que somos competentes para cuidarmos de outra área, que muitas vezes Deus permite, ou Deus traz tempestades sobre uma área que você se acha bom. Deus traz uma tempestade que você pensa, humanamente, que está tudo sob controle. Aqui não tem problema, porque eu planejei, eu trabalhei, eu fiz tudo certinho, Deus, aqui eu estou bem, aqui eu tenho domínio. A tempestade é no mar. E a maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores. Percebam que a tempestade vem na área profissional deles. Porque Jesus está testando eles. Deus prova você. Deus me prova quando achamos que em alguma área das nossas vidas nós temos o total controle. Que está tudo certo. Ou que nós temos uma competência suficiente para fazer aquilo continuar dando certo. Porque quando Deus percebe que nós estamos indo por esse caminho, Ele tem que vir tratar com a nossa arrogância. Ele tem que vir tratar com a nossa independência. Ele tem que vir tratar com a nossa autoconfiança. O que pode fazer um ótimo jogador de futebol perder um pênalti? O excesso de confiança. Ele esquecer que tem uma outra pessoa do outro lado que está ali para impedir o que ele tem que fazer. Então, toda vez que você tiver com excesso de confiança, achando que você está fazendo muito bem alguma coisa, Deus pode vir com uma ventania, com um temporal, com uma tempestade na sua vida para mostrar para você: eu sou o Senhor, eu sou competente para isso, você está dando certo nisso porque a minha mão está sobre você, não é por causa de você. Outra coisa que nos chama a atenção é que os discípulos, eles estão desesperados, enquanto que Jesus está dormindo. Entenda uma coisa, nas tempestades tem sempre duas visões. A nossa, a humana, a que está preocupada, a que às vezes está entrando em desespero, aquela que a nossa fé está prestes a vacilar, e tem a outra visão, que é a visão de Deus. O temporal veio sobre os discípulos e o temporal veio sobre Jesus, mas eles agiram de maneira diferente. Porque eles tinham uma visão diferente do que estava acontecendo. Para os discípulos, eles estavam à beira da morte. Imagina a gritaria na cabeça de Jesus. Jesus deve ter assustado com esses caras. Lembra aí uma vez que alguém te assustou, alguém te acordou rapidamente, te deu um chacoalhão, chegou, é ruim acordar assim. Às vezes Jesus podia ter virado para ele e falar assim, vou ter que ensinar você até me acordar. Calma, tipo assim, calma, eu sou Emanuel, eu estou aqui, eu estou com vocês. Mas eles, apesar de todo o tempo andando com Jesus, era uma lição ainda que eles não sabiam, que Deus estava com eles. E se Deus está com eles, se Deus está com você, tudo está no controle. Não importa se as coisas não vão acabar como você deseja, mas se Deus está conosco,
Tudo está no controle, e isso é o que importa, porque tempestades são incontroláveis, tempestades são poderosas, mas Deus é mais. Deus é todo poderoso. Quando nós olhamos para os discípulos, é como se nós olhássemos para nós diante das nossas tempestades, das nossas ventanias, do seu temporal, porque eles ficam ansiosos, eles ficam desesperados, eles ficam preocupados, e eles podem até ter ficado frustrados com Jesus, porque Jesus não se importa com a gente, a água está entrando aqui dentro e ele está dormindo. Poxa vida, ó mestre, ajuda, nós vamos morrer. Então de alguma maneira eles podiam até estar frustrados e falar assim: Jesus não se importa com a gente. Quantas vezes você está sofrendo uma situação, numa tempestade, e Deus não faz aquilo que você quer, o que você espera, e no final você fica frustrado com Deus. Por quê? Porque a visão de Deus da tempestade não é a sua visão. E Deus no final tem compromisso com aquilo que Ele quer fazer na sua vida, e não com aquilo que você pensa que você precisa para a sua vida. Quando Jesus é acordado por eles, Jesus é acordado com um pedido extremo de socorro. Quando você liga para o SAMU, e você faz um pedido extremo ali: olha, precisamos que vocês venham aqui. O que eles fazem? Eles triam você, primeiro para ver se é um trote, aí vai conversando com você. Se eles acham que não é um trote e que precisa realmente da ambulância, o que eles fazem? Passa para o médico. Aí o médico conversa com você, aí o médico vai analisar. Jesus não fez nada disso com eles, mas o SAMU tem que fazer isso com a gente, tem que escutar, tem que ver. Às vezes fala assim: olha, isso aí não é caso nosso, nós não vamos. Vocês percebem que Jesus, Ele não acordou dando bronca. Uma pessoa quando está dormindo e a pessoa acorda, era desse jeito, a pessoa já acorda meio chateada. Não, Jesus agiu com humildade. Jesus já não deu uma dura direto neles. Não, Jesus acorda e Ele vai conversar com o vento e com o mar. É isso que está acontecendo aqui. Por quê? Porque os discípulos não estavam entendendo que Deus não está menos presente na vida deles, porque eles não estão vendo a ação de Deus, e isso serve para mim e para você. Deus não está menos presente na sua vida, porque você não está vendo Ele agir. Não é assim. Até porque muitas vezes Ele vai deixar você no silêncio, deixar você no escuro, para ensinar você a confiar nele, confiar naquilo que você não vê, porque confiar é esperar, mas a gente não quer esperar, a gente quer que as coisas aconteçam naquele instante. Isso deve nos levar a pensar na lição que está sendo tratada aqui. Confie em Jesus. Se você está passando por uma tempestade, confie em Jesus. Se você vê Ele agindo ou não na sua tempestade, confie em Jesus, porque isso é uma lição como foi para eles, porque no final, nós podemos achar que Deus está dormindo na nossa tempestade, mas Ele nunca dorme, é aquele que vela por nós. E então vai chegar no verso 39 que Jesus vai agir. Mas Ele já estava agindo, testando o coração dos seus discípulos. Mas os discípulos não pensaram isso. O homem consegue controlar o vento? Eu fico pensando, controlar o vento. O homem ainda, usando a sabedoria que Deus dá, ele consegue usar o vento e transformar em energia. Mas controlar o vento, o homem não consegue. Controlar as ondas do mar, em alguns lugares pequenos, artificiais, criados pelo homem, ele consegue colocar água até criar onda. Mas controlar ondas
Num lugar como esse, ou no mar aberto, o homem não consegue. E esse é o ponto aqui. Os discípulos estão ali, o mestre deles, Jesus, está ali, e tanto o vento como o mar estão totalmente descontrolados. E o que eles podem fazer para controlar o vento? O que eles podem fazer para controlar aquelas ondas que estão passando por cima e caindo também um pouco dentro do barco? Nada, a não ser chamar Jesus. Então eu preciso entender que quando eu estou muito desesperado na minha tempestade, eu preciso chamar Jesus. Jesus, eu acho que eu não vou conseguir. Jesus, eu acho que eu estou desfalecendo. Jesus, eu acho que eu estou perdendo a minha fé. E o ponto é que Jesus, ele não ora a Deus, se é que vocês perceberam. Olhem comigo, olha o verso 39. E ele despertando, a Bíblia diz que repreendeu o vento e disse ao mar. Quando fala que ele repreendeu, é porque ele falou. Mas percebam, aqui Marcos não registra que Jesus ora ao Pai. Ok? Não. Ele simplesmente repreende, ele fala com o vento, fala com o mar. É como se fosse mais ou menos assim: ei, vento, mar, o que vocês estão fazendo? Parem com isso agora. Ele fala. E o vento para. E as ondas do mar para. Quando a gente olha para isso, eu preciso lembrar da criação, porque tudo veio pela voz de Deus, porque Deus é o Criador, Ele tem o controle da natureza, da criação. Então, quando Jesus fala com o vento e fala com o mar, e eles obedecem naquele momento, o desespero, o medo, a fé vacilante dos discípulos, de repente, fica com mais medo ainda. Como é que ele fala e tudo isso acontece? Porque só Deus pode fazer isso. Porque o homem não pode parar o vento, nem a onda do mar, só Deus. Isso deixa eles mais aterrorizados do que o próprio vento, do que o próprio mar. Lembre-se, eles estavam com medo de morrer, mas quando eles percebem a ação divina, porque Cristo é Deus, eles ficam mais ainda espantados, ficam ainda mais com medo, e aí eles falam: quem é este? Jesus reprova, e ele fala com o vento, com o mar, como se estivesse falando com uma pessoa. Olha os termos que ele usa aqui: acalma-te, emudece, fica calmo, mar, para de soprar vento, para que você subiu aí, o pessoal está com medo, meus alunos estão dispersos, eles estão apavorados. E o interessante, que quando você olha para você, para a sua fragilidade, a sua falta de condições de lidar com seus próprios pecados ou problemas, e muito ainda, muito menos de nós queremos controlar as tempestades, quando Jesus fala: acalma-te, emudece, não é exatamente isso que eu preciso ouvir de Deus quando eu estou na tempestade? Aquieta, meu filho, para, minha filha, eu sou Senhor e a tua tempestade me obedece. É isso que a nossa alma precisa.
escutar exatamente o que o vento e o mar revolto ouviu do Senhor Jesus, porque Ele é Deus. As tempestades da sua vida obedecem a Jesus Cristo. Por isso que eu posso ficar tranquilo nas mãos dele. Mesmo tendo as minhas perdas, mesmo sofrendo, porque eu sei que ele vai cuidar de mim até o final. Jesus não vai deixar o barco. Ele fica no barco. E ele não afunda no barco, como foi o comandante do Titanic. Como homem honrado ficou até o final por honra, por decência. Não, porque aonde Jesus está, Ele coloca tudo debaixo dos seus pés. Porque Ele é Senhor. Porque Ele é todo poderoso. Por isso que você pode ter certeza que o seu barco, por mais que pode estar entrando muita água, por mais que é um barco que você às vezes acha que é muito pequeno, e as ondas estão muito fortes, Jesus não deixa o seu barco afundar. E conforme as ondas vão passando sobre nós precisamos mais ainda nos agarrar a Jesus, porque Ele é a nossa âncora na hora da tempestade, mas não uma âncora que me faz afundar, uma âncora que me mantém firme no céu. Acalma-te, fica quieto. É exatamente isso que o salmista diz no Salmo 46. Aquietai-vos, povo meu, aquietai-vos, ó meus filhos e minhas filhas, porque eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Fica quieto, calma, eu estou com você. Nós precisamos aprender a obediência que o vento e o mar tiveram com Jesus. Porque na hora que ele falou, parou o vento e parou o mar. E Jesus fala com a gente e a gente ainda demora. E a gente ainda fica. E a gente ainda fala. E a gente ainda fica preocupado. E a gente fica ansioso. Que Deus nos dê uma obediência igual do vento e o do mar. Só que Deus não está discipulando vento e mar, mas você e a mim. Por isso que tempestades, me entenda, tem que vir. Porque a fé que você tem nele tem que ser testada. Porque ele também tem que manifestar o poder dele para livrar você, aleluia. Porque a nossa vida não é um marasmo, nossa vida é uma luta. E nós não saímos dessa luta, porque Ele peleja por nós. E se Ele peleja por nós, a vitória é certa. E se a vitória é dEle, a glória também é dEle. A nós cabe prostrar e adorar. Reconhecer, Tu és Deus. Eu estou nas Tuas mãos. E esse barquinho que eu estou, Tu estás comigo. E isso me conforta. Isso me basta, Jesus. Mas isso não tira as perdas, não tira as dores, não tira as humilhações, não tira às vezes as doenças. Mas Ele continua no barco, comigo e com você. Quando o vento para e o mar para, o que vem depois? O que vem depois? Verso 39. E fez-se grande bonança. Você está sofrendo? Você está angustiado? Você não consegue resolver essa relação? Você não consegue sair desse buraco que você entrou? Você não consegue superar essa profunda tristeza? Deus entende você. E lembre-se, Ele conduz a sua alma à bonança. Porque a tempestade uma hora vai passar.
e a bonança vai chegar na sua vida. A questão é como que eu ajo enquanto a bonança não chega. Porque conforme a tempestade vai manifestando o poder dela, eu vou às vezes vacilando na fé. Mas nós temos alguém que é mais forte que as tempestades, que controla todas as coisas. Por isso ele é soberano. Porque se existir algumas circunstâncias da sua vida que você não confia que Jesus controla, você não pode nem cantar, nem falar que ele é soberano. Mas se você confia que ele é soberano, tudo está debaixo dos pés dele. E a sua vida não está debaixo dos pés, está nas mãos, porque vocês são preciosos para Jesus. Mas as circunstâncias estão debaixo dos seus pés. Jesus, então, ele fala e tudo acontece e chega a bonança, porque Jesus se revela. Por que você passa por tempestades? Para que Deus se revele na sua vida, para que você tenha experiências, para que você cresça na confiança do Senhor, para que você conheça o poder de Deus. Porque nós só podemos ficar espantados com a ressurreição dos mortos, porque por causa do pecado entrou a morte, mas Deus trouxe ressurreição, que vence a morte. Mas sem a morte, nós não conseguiríamos entender ressurreição. E essa é a grande promessa para nós. Mesmo que um dia encontremos com a morte, tombemos diante dessa terra que andamos, não ficaremos ali para sempre, porque a morte foi tragada por Cristo na cruz. Ele tem poder, mas a tempestade chega. Por isso que os lutos chegam, o desemprego chega, as lutas que você não consegue nem pensar chegam, as dificuldades complexas, profundas. Mas todas as circunstâncias da sua tempestade obedecem a Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Agora Marcos quer mostrar para quem ele escreve, que é provavelmente a igreja em Roma, que Jesus é Senhor sobre a natureza, que Jesus é Senhor sobre a criação. Por isso que agora ele vai mostrar o poder de Jesus, a autoridade de Jesus como Filho de Deus sobre o vento e o mar. E quando Jesus faz isso no verso 39, aí então ele vem avaliar como que os discípulos foram. Agora eu vou falar com vocês, vou dar a nota de vocês depois que vocês passaram na tempestade. Olha a nota dos discípulos. Por que vocês são tímidos? Por que vocês não têm fé? Essa é a avaliação. Isso é o que Jesus traz para eles, essa é a nota. Isso mostra, resume como eles se portaram. Vocês foram tímidos, vocês não tiveram fé em mim. Jesus está falando isso para eles. Vocês não confiaram no meu cuidado por vocês. E vocês sabem que eu amo vocês. Mas por acaso você não faz a mesma coisa? Quando a gente começa a vacilar na fé? Na verdade não é não confiar no cuidado de Jesus? E Ele está no barco. Ele está junto com você. Mas a questão é que tempestades violentas causam medo, e o medo nos faz muitas vezes vacilar na fé. A questão é, depois de vacilar um pouco, o que eu tenho que fazer? Lembrar, Deus está no barco, Deus está comigo. Eu posso até vacilar, mas depois que passa esse vacilo, eu me apego nele, eu fico junto dele. Porque se eu não vivo assim confiando nele, então pode ser que no fundo, apesar de eu falar que eu creio em Jesus e eu cantar louvores para Jesus, pode ser que na verdade eu fique tão apavorado, tão desesperado, porque o leme do barco está na minha mão. Sou eu que sou o comandante do barco, não é Jesus.
E então isso pode explicar, muitas vezes, a ansiedade e a preocupação que a gente tem. Mas, depois de receber essa nota aí, vem as palavras finais dos discípulos. Olha o verso 41. Lembre-se, esse grande temor aqui é maior do que o medo de morrer dos versos anteriores. Porque eles perceberam que o vento parou, o mar quietou. Como eu disse, Marcos, o evangelista, ele está registrando para quem ele escreve o evangelho. Vou mostrar para vocês quem é Jesus. Olha a autoridade dele sobre demônios. Demônios são expulsos. Olha a autoridade sobre doenças. As pessoas são curadas. Agora Marcos quer mostrar o quê? Olha a autoridade de Jesus sobre a natureza. A criação é isso. Percebe que tem aqui uma intenção planejada de Marcos, o evangelista, de mostrar quem é Jesus. Ele é Deus. Ele é poderoso. Ele é Senhor. Ele está fazendo isso. Por isso, o ponto central da passagem não é a vacilação na fé, o desespero, não é como os discípulos agem, mas é a autoridade de Jesus, porque Marcos quer mostrar que Ele é Senhor, é Deus, porque só Deus controla o vento e o mar. E era assim que o judeu pensava. Porque parem para pensar, quando um judeu fosse ler uma história como essa, de quem que ele ia lembrar? Teve um profeta fujão, Jonas, fugiu de Deus, foi lá para o fundo do barco, que ia para Tarsis, e ele estava fazendo o que no fundo do barco? Ele estava dormindo, e de repente veio o quê? Veio uma tempestade, e os tripulantes que estavam no barco com Jonas ficaram com medo de morrer, e vão lá e acorda Jonas. Só que Jonas é um homem. Ele fala, isso é por causa de mim. Lança eu fora, que acaba. Eles lançam fora. Eles adoram o Senhor. E depois Deus manda o peixão para pegar Jonas. Mas Jonas é um profeta. Jesus não, Jesus é Senhor. Porque nos tripulantes, eles adoram a Deus. Jesus, quando ele acorda, ele fala, vento, mar, quieta, parem com isso, meninos. Eu estou falando com vocês, o dono de vocês, o criador de vocês. E eles obedecem automaticamente. A igreja de Roma estava sendo perseguida, estava perdendo seus bens, estava perdendo seus direitos dentro do Império Romano. Agora imagina a igreja de Roma naquela época, século I, ouvindo, esse Jesus que nós cremos, ele tem poder sobre demônios, ele tem poder sobre as doenças, ele tem poder sobre a natureza, ele vai nos proteger das garras do Império Romano, vamos continuar crendo em Jesus. Era a conclusão que os romanos teriam, a igreja. Mas a questão é, e aqui eu finalizo, e nós? Quando você ouve essa passagem de Jesus, isso aqui é um conto? Isso aqui é uma historinha? Ou isso aqui é um registro verdadeiro, genuíno, confiável, do que aconteceu com Jesus, o Filho de Deus, quando ele andou aqui na terra? Se você diz que crê na palavra, e que ela é a palavra de Deus, que não tem erro, que ela é confiável, quando nós lemos essa passagem, nós precisamos nos ajoelhar e dizer, tu és Deus, eu creio em ti, só o Senhor pode perdoar os meus pecados, o Senhor tem controle sobre todas as coisas, não há outra reação para você e para mim nessa noite. Se você escutou tudo isso, se você foi atento à leitura da palavra de Deus, você só tem esse caminho, Jesus é o Filho de Deus, creia nele, confesse os seus pecados, ele tem poder sobre a natureza, sobre demônios, sobre doenças, mas ele veio para nos salvar da condenação.
Que o Espírito Santo de Deus te ajude a confiar totalmente em Jesus Cristo.